Fala pessoal, primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Desmistificando a Carreira Analista de Dados. Aqui meu nome é Eric, vou guiar vocês nessa jornada, é bastante conteúdo, teremos ao todo 5 aulas, ou seja, 5 encontros, então tem bastante coisa boa por vir. Vou fazer nessa aula um overview para vocês do que vem, vou me apresentar com mais detalhes para quem não me conhece também, e a gente vai entrar também bastante ali em BI, pessoal. Então, processos, etapas, porque isso vai servir de base ali para as próximas aulas. Então, se você não sabe como funciona, como deve funcionar um projeto de BI, você está na aula certa e no canal certo também, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir minha tela aqui para vocês, para poder mostrar um pouquinho a estrutura de tudo que vai vir, de tudo que eu vou compartilhar com vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é meu tradicional Notion, todo evento, toda maratona, eu estou sempre com ele, que fica mais fácil para vocês entenderem toda a minha explicação e mais fácil até para eu me guiar aqui na explicação, passando pelos tópicos, beleza? Vamos lá. Antes de eu me apresentar, eu vou apresentar aqui a maratona para vocês, o evento, de como que ele vai ser, como que ele está distribuído, para que vocês consigam se situar o que vocês vão aprender em cada um desses encontros, beleza? Vamos lá. Aula 1, ou seja, hoje, agora, vai ter uma apresentação sobre o evento, um overview de tudo que vai ter, então, basicamente, esse é o overview. Falaremos também sobre BI, sobre como implantar um processo de BI de forma correta, todas as etapas, de como que funciona um projeto, né? Desde o momento que surgiu a necessidade até o momento da entrega do projeto. Então, se você acha que o projeto começa em Power BI e termina em Power BI, pessoal, vocês vão ver que o Power BI é 5%. E citei Power BI, tá? Mas o mesmo se aplica para qualquer ferramenta de visualização de dados. Então, vocês vão ver ali que é no máximo 5% de todo o processo. Então, beleza. Então, aí vocês já viram que é muita coisa diferente, principalmente para a galera que tá querendo entrar na área, já fez alguns cursos ou não entende nada, nunca teve nenhum contato, tá tendo o primeiro contato agora. A parte boa vai ser que você já vai aprender da forma correta como as coisas funcionam, tá? Vamos lá. Segunda aula. ETL no Pentaho com ingestão no SQL Server. Pessoal, vocês já viram que o nível subiu, a régua já está lá em cima. Vocês nunca viram um evento desse, vocês podem ter certeza que isso aqui é inédito aqui, principalmente no YouTube. Então, isso é conteúdo de curso pago e eu estou trazendo aqui gratuito para vocês. Vocês vão ver de ponta a ponta, de verdade, de ponta a ponta de verdade, turma, como que funciona um projeto de BI. Nada de ficar trazendo aqui planilhinha de Excel, importando no Power BI e fazendo vários dashboards coloridos, tá bom? Aqui vai ser processo de BI de verdade, com processo, ETL de verdade, nada de gambiarra em Power Query, ok? Banco de dados e consumindo de lá, da forma como um projeto deve ser. Claro que eu vou entrar mais no detalhe de como funciona um projeto em breve. Vamos lá. Aula 3, consumo no Power BI. Pessoal, base de dados toda estruturada, dados tratados. Aí sim, os dados estão prontos para o dashboard, que a gente vai pegar o nosso Power BI e vamos criar o nosso dashboard do evento, um dashboard animal, alto nível técnico, tá? Análises absurdas. Então, mas a galerinha que está começando agora, está buscando a sua primeira vaga, está aprendendo dados agora, não se assustem, que eu vou pegar vocês do zero nesse evento e vou deixar vocês em outro nível, turma. Aula 4, criação de background e aplicação. Se vocês olharem aqui na aula 3, vocês vão ver que aqui vai ter a definição do storytelling, o relacionamento das tabelas, criação de medidas e criação do dashboard, a estrutura bruta. O design a gente vai fazer depois, tá? Então, por que depois, pessoal? Nessa aula 3 aqui é a fase onde o projeto mais sofre mudança. Então, não faz sentido a gente investir um bom tempo ali no design para ter que ficar toda hora reajustando, toda hora trocando os cards de lugares, ensinando informações novas. Então, por isso que a gente aplica depois. Aula 4, criação de background de aplicação, onde a gente vai criar um background muito profissional, um background aplicado ao mercado de trabalho, beleza? Então, nada de excessos, mas nada de desleixo no layout, tá bom? Acho que é uma linha muito tênue ali. O que é um layout exagerado e o que é um layout que nem existe. Então, é muito bruto, que não é atrativo visualmente, que as cores não combinam, que a informação não é apresentada de forma correta.
quando eu falo, né, sem firula em Figma, eu não quero dizer que a gente não vai usar um layout bonito, um layout atrativo. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que a gente vai ser objetivo no layout. Que vocês não vão passar 5 horas fazendo um layout de um projeto que é a base de dados no Excel e que vai sofrer alterações direto. Sendo que nenhum ETL você fez ainda. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que é um layout sem firula. Mas teremos layouts bonitos aqui, tá bom? Aula 5. Vamos ter um bate-papo animal, pessoal. Aula 5 vai ser ali onde eu vou responder todas as perguntas que as pessoas mais me fazem. E eu tenho certeza que é a dúvida de todo mundo que quer entrar na área, que já está ali aplicando em algumas vagas, mas não sabe se tem os conhecimentos necessários, não sabe se domina as coisas da forma que precisa dominar. Então, é aqui que eu vou dar o norte para vocês. Primeira coisa, vocês vão entender de forma definitiva a diferença de um analista de dados e um analista de BI. Então, de forma bem objetiva mesmo, alinhado à prática. Depois a gente vai falar sobre salários por nível. Uma pergunta muito recorrente também, de quanto que um júnior ganha, quanto que um pleno ganha, quanto que um sênior ganha. Então, baseado na minha experiência, na vivência na área de anos aí, eu vou trazer isso para vocês. Então, depois a gente avança ali para exigências por nível, ou seja, o que cada nível tem que ter, quais são as atribuições de um júnior, quais são as atribuições de um sênior. É isso que eu vou trazer para vocês. Teremos, pessoal, esse aqui vai ser absurdo, um mapa de carreira para a primeira vaga. Aqui a gente vai ter um mapa exatamente com o que você vai ter que fazer para conseguir a primeira vaga. Mas quando eu falo um mapa, é um mapa mesmo. Nem se você fosse cego, você se perderia. Então, é absurdo, bem guiado. Vou pegar na sua mãozinha e vou levar você ao seu destino final de uma forma bem estruturada, com planos definidos, o que você vai estudar em cada tempo, para que você tenha, no final, quando você chega no final do mapa, né, você tem um nível de um analista júnior de dados e BI, tá? Então, teremos ali ainda um bate-papo muito bacana sobre freelance e a importância de fazer freelance no início da carreira. Vai ter case de projetos, vou entrar em detalhe de valores também, tudo aí que eu tenho certeza que vocês querem saber, tá? Depois vamos falar sobre entrevista de empregos na área de dados, bate-papo bem sincero. Lembrando, né, para quem não sabe, eu vou apresentar isso depois, mas eu faço entrevista quando a gente precisa de candidatos no nosso time, então eu participo do processo seletivo e é essa experiência de quem entrevista que eu vou trazer para vocês e também a experiência de quem já esteve do outro lado, né, fazendo várias entrevistas. Depois, temos uma forma de acelerar o seu aprendizado de uma forma exponencial. Então, o caminho das pedras do que você vai ter que fazer. E depois a gente finaliza ali com a apresentação da nossa formação de analista de dados e BI, ali da Power Freelance. É algo que todo mundo vem pedindo bastante. Então, vou guardar um espacinho ali no finalzinho para a gente falar sobre isso, tá? Mas lembrando, o foco aqui do curso vai ser, do curso não, né? Do nosso evento, vai ser trazer para vocês esse conhecimento da carreira de analista de dados. O que você precisa saber, como funciona um projeto, skills. A gente vai ter muita coisa prática também. Então, não vai achando que a gente vai ficar na teoria, porque na aula 2, principalmente, pessoal, vocês já vão fazer uma ETL no Pentaho, que eu vou mostrar aqui agora. Eu nem abri a parte da tela para deixar para o final, porque eu queria mostrar para vocês de uma forma mais separada do restante das aulas, para vocês entenderem o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer basicamente um fluxo de ETL, ou seja, extração, tratamento e carga de dados no Pentaho, onde nós teremos um arquivo CSV bem desestruturado, onde a gente vai tratar esse arquivo e criar um modelo esquema, né, com fato e dimensão e fazer essa carga direto no banco de dados. Galerinha nova, galerinha que não teve nenhum tipo de contato, não faz ideia do que eu estou falando, fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que no final dessas 5 aulas vocês vão sair compreendendo tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? E a galera que já é avançada, pode ficar tranquilo que vocês vão aprender muita coisa e principalmente a forma certa de fazer as coisas. Então, Pentaho, aqui tem um exemplozinho de como vai ser o nosso fluxo. Nós temos um job principal com algumas etapas, principalmente o ETL e a carga na stage e a carga no banco de dados. Uma melhoriazinha que é enviar uma atualização por e-mail, uma notificação bem bacana. Entrando aqui na carga do banco de dados, a gente faz a conexão na nossa base fonte de dados, fazemos algumas tratativas no modelo, ou seja, limpamos, excluímos lixo, tratamos, deixamos o que seria um tabelão gigante, a gente vai deixar em 3 tabelas, bem estruturada, como um projeto de BI tem que ser, pessoal, animal. E no final a gente dropa as stages, claro que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque a gente vai ter uma aula inteira só para isso. Então,
Se você não faz nem ideia do que é Pentaho, fica tranquilo que na próxima aula você vai aprender no detalhe, pessoal, no micro mesmo. A gente vai fazer isso aqui junto do zero, tá? Vai ser do zero, o projeto inteiro é do zero. Não tem nada de eu trazer coisas prontas, tá? Até o background a gente vai desenvolver do zero. O Power BI nem se fala, vai ser do zero. Até as criações das tabelas no SQL Server a gente vai fazer aqui. Então, bem estruturado, bem organizado e vocês vão poder ver um projeto de BI step by step, pessoal. Ou seja, etapa após etapa, passo após passo. Então, vamos lá. Bora começar a nossa aula 1, já que vocês já estão ansiosos, eu também estou ansioso para entrar nesse tema. Primeira coisa, né? Já abrindo aqui o material da aula. Vou começar apresentando uma apresentação bem simplesinha para vocês, só para quem não me conhece, poder me conhecer melhor, entender um pouco de onde vem essa experiência, entender um pouco com que propriedade eu falo isso para vocês também, né? Porque eu tenho certeza que pensando do lado de vocês, você fala assim, mas o que me garante que isso é o certo? O que me garante que esse é o caminho correto? Então, eu vou mostrar um pouco na minha experiência, do que pelas empresas que eu passei, os cargos que eu atuei, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu entrei na área de dados ali em 2017. Eu já tive bastante contato, bem antes ali, com Excel principalmente. Já tinha feito alguns, até VBA, eu já me aventurei, fiz alguns sistemas de otimização de estoque, principalmente. Já tinha alguns contatos com dashboards, que era da área de logística, lá nos primórdios, há muito tempo, 2017. Tem uma vida, turma. Então, nessa época ali, eu já trabalhava já com Excel, já tinha um contato direto, diário com Excel. Porém, eu não atuava numa posição direta na área de dados. O que eu quero dizer direto? Trabalhar no dia a dia, minha atividade principal ser dados, entendeu? Então, eu não tinha ainda essa oportunidade, até 2017. Em 2017, pessoal, eu atuei como analista de inteligência de mercado numa grande empresa do varejo da minha região, onde eu fui a primeira pessoa de dados da empresa. Então, vocês imaginam o caos. Para a galera que já passou pela mesma posição, pela mesma situação, tenho certeza que me entende. É um cenário muito desafiador, turma. Não existia ninguém na minha posição antes, então eu fui o primeiro cara de dados ali. A empresa não tinha uma cultura de dados, então a gente não tinha nem como integrar direto no RP que a empresa utilizava. Era tudo exportando na mão. E ali que eu tive o contato com o Power BI, principalmente. Então, foi o momento que eu mais errei na minha vida, claramente ali, tipo, tecnicamente, cometi vários crimes que eu vou ajudar vocês a não cometerem hoje aqui. E aprendi muito. Tecnicamente, foi um dos momentos que eu mais aprendi, porque claramente eu não sabia nada. Então, cada coisa que eu aprendia expandia muito a minha mente. E trabalhei bastante tempo nessa empresa. Não existe, como eu falei, né, não existia dados lá, basicamente. Quando eu saí, a gente já tinha vários painéis no Power BI estruturados, visões animais da empresa, então, que mudaram muito o rumo da companhia. Então, eu tive o prazer de ter dado o caminho que eles iriam seguir. Nesse meio tempo, me aventurei ali como um freelance, principalmente, em paralelo. Essa minha atividade eu fazia na hora extra ali, principalmente para complementar a renda. E eu estava descobrindo como é que funcionava o freelance. Para quem já assistiu os outros eventos, vocês vão ver que a data bate certinho, que quando eu comecei lá na Orkana, então eu estava fazendo em paralelo. Quando eu fazia freelas, pessoal, eu comecei a ver uma oportunidade gigante. Eu falava, caramba, se eu tenho só 4, 3 horas disponíveis no dia, eu já consigo ganhar isso tanto de dinheiro? Imagina se eu tivesse o dia todo. E aí, depois de vários projetos de freelas, quase 50 projetos na Workana, se eu não me engano, nas outras maratonas aparece o número certinho, mas foi em torno de 50, 55, só na Workana, fora os que foram feitos por fora, tá bom? Eu peguei e falei o seguinte, vou virar consultor. O que pode dar errado? Pessoal, virei consultor de BI, então atendi muita empresa de pequeno e médio porte principalmente. E o que todas as empresas têm em comum, turma? Todas eram praticamente iguais à empresa que eu tinha passado. Então, quando eu virei consultor, eu pedi demissão, tá? Da empresa que eu atuava, para poder me dedicar exclusivamente à consultoria. Então, eu saí de um cenário onde eu tinha estruturado tudo, onde era só manter, basicamente, as coisas funcionando, para pegar vários cenários que eu tinha que criar do zero. Então, no início, sofri muito. Eu não conhecia muito de ETL, eu não conhecia muito de BI. Eu estava aprendendo BI ainda. Por mais que eu já tivesse bastante experiência em análise,
Eu era um cara muito mais de negócios ali. Então, isso vai muito dentro da diferença do tema que a gente vai abordar lá na frente, da diferença de um analista de dados e analista de BI. Então, meu perfil era muito de BI na época. Então, processo de ETL, principalmente, eu tinha dificuldades. Quais foram os meus principais erros? Anota que isso aí vale muito dinheiro. Eu sofri muito para aprender. Estruturar tudo no Power BI. Então, de longe, isso aí lá em 2018, 2019, eu já tinha visto que isso era uma doideira, não fazia sentido. Porque o dashboard ficava lento, era um trabalho absurdo para dar manutenção. Não rolava, pessoal. E os dashboards davam muito problema. Às vezes eu passava mais tempo dando manutenção para projeto que eu entreguei do que pegando clientes novos. Por quê? Eu fiz a infra inteira no Power BI. De todos os clientes eu fazia isso. Então eu não tinha habilidade com outras ferramentas. Então, basicamente por isso. Então, por isso que eu falo. Um analista de dados, um analista de BI, não pode dominar somente Power BI, pessoal. Não pode, porque essa experiência, eu passei por isso, eu segui esse caminho e foi um caminho desastroso. Eu tive que dar vários passos para trás para aprender como fazer um projeto da forma certa. Então, lapidei muita coisa, aprendi, melhorei para criar processos que hoje fazem diferença e me fizeram ter destaque em grandes empresas que eu passei. Mas assunto para outra hora, vamos lá. Depois de uma jornada ali de consultoria, muitos e muitos projetos, eu recebi uma proposta lá da OMI. A OMI, para quem não sabe, é o RP, é o maior RP do Brasil, para ajudar eles a resolver alguns problemas na área de dados deles. Então, eu já tinha uma boa bagagem, já tinha uma bagagem muito grande, por causa da consultoria principalmente. Consultoria é o que mais te faz crescer, consultoria e freelas. Porque você aprende a lidar com vários cenários diferentes. Então, você aprende a lidar com prazo, negociar, você aprende a se comunicar de forma efetiva. A comunicação é o que move, pessoal. Então, na consultoria eu desenvolvi muito esse talento de comunicação, principalmente de negociação, de resolver conflitos. Então, ajudou absurdamente para o meu perfil profissional. Aí, aceitei a proposta da OMI. Foi um desafio animal. Trabalhei lá na área de dados por um ano, mais ou menos, até que eu aceitei um outro desafio que eu já vou citar para vocês. Porém, lá na OMI, nessa minha jornada na OMI, só um resumozinho bem rápido, né? No segundo mês eu fui convidado para fazer uma palestra para o time de dados. Foi uma palestra animal, muito boa, eu curti muito fazer. Que era explicando sobre os desafios do cenário de consultoria e como isso poderia, como eu aplicaria isso, como eu aplicava isso no dia a dia. Então, e bastante BI no final da palestra. Basicamente dividido em dois blocos, uma parte mais sobre desafios e uma parte sobre BI, onde eu pude citar várias coisas que a gente poderia melhorar nos processos da empresa. Tantas coisas que eu citei que a gente refez todos os BIs da companhia. Eu liderei a squad que fez o design de todos os dashboards. Então, foi um projeto animal, onde a gente teve a oportunidade de fazer todos os dashboards da companhia. Então, muito conhecimento. Trabalhei com muita gente muito boa e demorou meses ali um projeto. Então, quando eu falo o design é importante, pessoal, quando ele é aplicado na hora certa, na forma certa. Então, tenho skill design, gosto, porém eu sei o lugarzinho dele onde ele tem que ficar. Ele não deve ser superior ao projeto, tá? Ele tem seu espacinho importante, essencial, como todas as outras etapas, mas é apenas uma etapa de muitas, não a principal, tá bom? E enquanto eu estava lá na OMI, numa boa fase, curtindo bastante, eu recebi uma oferta de migrar, né? Foi um cliente que eu já tinha atendido no passado e ele tinha um desafio muito bom numa empresa de consultoria de BPO financeiro, onde a gente atende, hoje eu estou nesse desafio até hoje, tá? Só para deixar claro para vocês, a gente atende vários clientes de grande porte do varejo, principalmente clientes ali, Boticário, coisas do tipo. Não só Boticário, várias outras franquias, porém a gente vende inteligência de dados basicamente para eles, tá? É uma empresa com foco em BPO, porém o produto final é dados. Vendemos dashboards porém, o dashboard não se faz sozinho. Temos uma infra gigante de engenharia de dados, principalmente, para gerar toda a informação. Então, uma empresa está crescendo muito e foi um desafio que eu tinha de ajudar a empresa a escalar os resultados. Então, juntando todo esse meu conhecimento, eu aceitei e estão ali no desafio até hoje. Não sou CLT, deixando bem claro, tá? Então, eu atuo ali mais como no modelo de PJ, empresa mesmo, consultoria, onde eu tenho um time onde eu oriento o time ali nas atividades. Eu sou o sênior do time, então, muitas das vezes, eu tenho que ajudar a galera, principalmente menos experiente, até os mais experientes, né,
a trilhar o caminho certo ali dos projetos. Então, os projetos de BI sou eu que lidero e eu participo ainda de processo seletivo, pessoal. Então, se alguém já teve a oportunidade de fazer entrevista comigo lá por alguma posição que a gente abriu recentemente, pode ter certeza que, na verdade, né, a pessoa me viu ali no processo, participou e teve a experiência de ver um processo seletivo comigo como que é. Então, o nosso processo seletivo, só pegando esse gapzinho, que eu acho que ele é bem importante, ele acrescenta muito para vocês, é case técnico. Basicamente, tem um desafio e o candidato tem a chance de resolver e apresentar a solução para a gente. Então, bem prático, nada de terceirizar a solução de problema interno, é um problema já que a gente mesmo cria o problema para o candidato poder resolver. Então, isso é tradicional de case de entrevista, tá? Na OMI eu tive um case também, mesmo eu tendo sido convidado para fazer o processo seletivo, tive um case final ali para eu poder fazer e apresentar para a diretoria. E aqui a gente trabalha na mesma pegada também. Então, é ali onde você vê se a pessoa sabe ou não sabe, pessoal. Esse aqui foi um pequeno resumo, né? Muitos anos de carreira, então eu tenho que resumir o máximo possível. Com certeza eu deixei um monte de coisas passar, mas eu não quero gastar tanto tempo só com a minha apresentação, né? Porque a gente tem muita coisa hoje, pessoal, muita coisa. Turma, então é isso. Já atuei na área desde 2017, atuo ativamente até hoje na área, então trabalho com Pentaho, trabalho com Python, BigQuery, toda a ferramenta do Go Cloud ali, né? Aí trabalho também no ecossistema da Microsoft. Então, tenho muita experiência prática, vivência na área, não só conhecimento de curso, né? Meu conhecimento ele vem muito da prática. Como vocês viram, já passei por muita coisa e tudo que eu estou trazendo para vocês nesse evento como um todo é o conhecimento que eu adquiri nesses anos, em todos esses projetos. Então, vocês imaginam quanto que vocês estão recebendo de graça, porque é um evento gratuito, né? Então, conhecimento de uma carreira profissional, de toda a minha carreira, é que eu consolidei num evento para vocês. Então, tudo que eu passar para vocês nesse evento inteiro são aplicações práticas, tá? Não tem teoria de livro, por mais que a literatura ela é boa, eu gosto muito de ler, leio sobre processo, leio sobre Python, SQL, leio sobre tudo. Porém, eu aplico a leitura também na prática. Então, mas o conhecimento que eu vou trazer para você é uma junção de tudo, né? É de tudo que eu aprendi praticando e lendo e estudando sobre o tema, beleza? Então, apresentações feitas. Prazer, Eric. Vamos lá. O evento eu já falei para vocês. Agora eu vou falar, pessoal, sobre aqui, antes da gente entrar ali no projeto de BI, que é um tema animal. Vocês viram que eu cito essa palavra várias vezes, porque é animal, turma. Vamos lá. Qual o maior erro de quem quer entrar na área, pessoal? De longe, de longe. Eu vou abrir aqui meu Miro. Vocês apontar com o link desse Miro também. Até o link tá na descrição do vídeo, tá? Desse próprio Notion, para vocês poderem se situar. O maior erro, pessoal, de quem quer entrar na área. Eu não apresentei o Miro para vocês, tá? Mas eu vou apresentar detalhe. Eu só quero entrar no maior erro primeiro com vocês. O maior erro é focar onde, turma? Visualização de dados, de longe. Vocês podem, para quem acompanha o LinkedIn, por exemplo, vocês vão ver lá que é uma briga eterna da galera batendo em quem fica fazendo vários designs exagerados ou dedica muito tempo ao design. Porém, é uma linha muito tênue. Então, eu vejo muita gente criticando, mas quando você vai ver o dashboard da pessoa, é um dashboard que não dá nem para entender o que está lá. Então, turma, eu faço entrevista, eu recebo dezenas e dezenas de testes técnicos, onde os profissionais desenvolvem dashboards. Então, coisas que eu falo, de processos que eu já fiz, de entrevistador, até na parte de candidato. É absurdo, pessoal. O nível é uma linha muito tênue, onde é um dashboard muito ruim e é um dashboard bonito e sem estrutura nenhuma de dados. Então, esse tem sido um perfil comum na área, tá? Então, eu tenho visto muito isso em entrevistas, até em alunos meus, em pessoas que eu converso, que a gente troca ideia, principalmente no Instagram ali. Então, ou a pessoa sabe fazer dashboard bonito, lembrando, isso não é uma regra, mas é uma tendência que eu tenho visto bastante. Dashboards bonitos, porém você vai ver, não tem ETL, não tem regra de negócio, não tem nada. Não tem processo. Olha isso aqui. Cada etapinha dessa aqui é uma etapa de BI. Beleza. Olha só, aonde está Power BI? Power BI, pessoal, está aqui, ó. Desenvolvimento de dashboard. E onde está a criação do design? Criação de layout. Podemos chamar a criação do storytelling junto com um layout e o dashboard. Eu acho que ele está junto dos dois ali, porque implica diretamente nos dois. Então, vamos lá. Visualização de dados, 3 itenzinhos. E o resto?
Exato, pessoal. O resto tem faltado no mercado. É uma deficiência absurda no mercado que eu tenho visto. Então, toda vez que a gente abre vaga para um cara de dados, tem uma dificuldade absurda de achar alguém que preencha essas habilidades. Aí você deve estar falando, Eric, mas também olha a quantidade de coisa que tem. Turma, isso aqui é o mínimo aceitável para um júnior, tá? Uma pessoa que não domina isso aqui não é júnior. Você pode estar numa posição de júnior, beleza, mas você, tecnicamente, você não é júnior, tá? Então, num processo seletivo comigo, você não passa para júnior. Então, isso aqui é o básico de um projeto. Qualquer profissional da área, por isso que eu falo, turma, área de dados não é só dashboard. A área de dados é uma profissão de algo de muito gigante. Então, você precisa agregar valor para a empresa. Então, se você só sabe fazer a etapa final, o finalzinho do processo, quem vai fazer o antes para você? Ninguém. E se você entrega algo sem fazer a estrutura, sem ter um bom ETL, sem ter um levantamento de requisito, análise de viabilidade, coisas que eu já vou entrar no mérito, pessoal, seu projeto ele vai fracassar, ele não vai agregar valor na empresa. Ponto. Galerinha que é nova, que está meio perdida no assunto, né? Fiquem tranquilos que quando a gente for avançar nas aulas, vocês vão poder enxergar com mais clareza tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Não é só teoria, vai ter muita prática, muita mão na massa, tá? Então, mas ali, esse papo direto aqui é mais específico para a galera que tá batendo cabeça para entrar na área, principalmente. Então, quando chega numa entrevista, quando chega num case, você não tá passando porque você não entende BI. Então, não é uma crítica, tá, pessoal? Então, uma galera que não entende, não se sinta ofendida, pelo amor de Deus. Longe de mim é a minha intenção ofender alguém. É só explicar exatamente o que está acontecendo. O mercado ele é frio, o mercado ele não quer saber dos seus problemas, ele não quer saber se você tem conta para pagar, ele simplesmente ele quer uma pessoa para ocupar uma vaga. E ponto. E vai ser assim, pessoal. Não vai mudar. Não adianta, porque a regra é essa. A vaga está ali, você só vai ocupar se você for qualificado para ela. Então, se você só sabe fazer 10% de um processo inteiro, de uma área, você é 10% de um profissional. Basicamente é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, se você não entende isso, não fique nervoso, não se assuste, não fique depressivo. Você tem tempo. Eu vou dar o caminho inteiro que você precisa saber, o que você precisa estudar para você poder chegar no nível de um profissional de BI. Aí você vai falar assim, mas o Eric está falando isso para vender um curso no final. Turma, tem uma formação de analista de dados, claramente que eu tenho, porém, você não é obrigado a seguir comigo. O passo a passo que eu vou te passar, você aplica até pesquisando. Claro, se você quiser um caminho guiado por mim, vai ser um prazer ter você nos meus alunos. Mas se você achar que não precisa, pessoal, tranquilo, eu vou dar a instrução do mesmo jeito, você vai receber o conteúdo da mesma forma. O passo a passo, o caminho para você seguir. Só vai depender de você, tá? Então, vamos lá. Qual é o erro, então? Recapitulando, focar em visualização de dados. É importante, absurdo é importante. Pessoal, quando eu vejo um dashboard bonito, eu bato até a palma, tá? Porém, eu quero saber o que tem antes. O que fez... O dashboard é um produto entregue, mas e o que fez aquele produto? Como que aquilo foi elaborado? Então, é isso que a gente vai entrar no mérito agora. Vamos lá. Vamos começar então. Vocês já conheceram o meu quadro no Notion. No Notion não, na verdade, no Miro. O Notion é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Onde eu apresento as principais etapas de um projeto de BI, pessoal. Temos aí em torno de quase meia hora de aula, né? Então bastante coisa. Bastante introdução, apresentação, mais para contextualizar vocês. Então, fiquem tranquilos que agora vem a parte de etapa e de processo. Isso aqui, pessoal, se você seguir isso aqui que eu estou passando para você agora falando com a galera, principalmente a galera mais experiente, seus projetos vão parar de fracassar e você vai parar de fracassar em entrevistas, principalmente, porque você vai dominar a área. Porque você precisa dominar, pessoal. Tem gente, mas eu não gosto de ETL. Pessoal, eu também não gosto. E eu faço bem feito para não ter que voltar lá de novo. Então, não gosta, estuda. Aprende aquilo dali para você não precisar fazer aquilo de novo. Um ETL bem feito, raramente você precisa voltar para dar manutenção. Aí sim você pode focar no negócio, focar na criação dos seus dashboards. Tá bom, turma? Então, quadrinho do Miro aberto. Lembrando que o link está disponível para vocês. Vamos lá. Turma, antes de entrar nisso aqui, acho que eu vou entrar lá na última aula, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porém, tem muita gente que tem medo da área de dados, falando o seguinte, mas eu vou precisar desenvolver, eu vou precisar criar scripts de machine learning em Python. Turma, temos vertentes na área, vertentes.
Você não precisa ser um cara técnico. Você pode ser uma pessoa de negócio, não tem problema. Por isso, vai ter até, ó, se você olhar bem grande aqui, ó, analista de dados barra BI. Porque são duas coisas diferentes. Um analista de dados é um cara mais técnico, com um perfil mais técnico. Trabalha mais ali com Python, já está flertando com engenharia de dados. Mas engenharia de dados não, né? Também, né? Podemos dizer que sim. Mas ali está mais engenharia de dados, ciência de dados. Mas é um perfil técnico. Então, trabalha com muitas tecnologias que são usadas nessas áreas. Agora, uma pessoa com um perfil mais de negócios vai trabalhar mais no BI, mais ajudando a tomar decisão e muitas das vezes tomando as decisões. Então, são dois perfis diferentes, porém, o início da carreira, eles são muito similares. O analista de dados e de BI, eles aprendem as mesmas tecnologias no início. É claro que a especialização vai levando a caminhos diferentes, mas se preocupa com isso quando você for pleno, tá? Quando você é júnior, se preocupe em aprender o que você precisa aprender. Se preocupe em ser um profissional com habilidades sólidas, porque é isso que vai fazer a diferença. Nada de ficar pensando, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Cara, você nem mexeu, você nem abriu um pentarro, você nem fez um Hello World no Python para falar que você não gosta. Então, deixa as coisas acontecerem naturalmente, para de apressar seu processo de aprendizado. Então, o aprendizado, ele precisa levar tempo, ele tem prática, tem teoria, ele precisa de tempo para acontecer. Para de tentar aprender tudo ao mesmo tempo, tá bom? Porque isso vai fazer a diferença absurda para vocês. E lá no mapinha que eu vou deixar para vocês lá no final, ou seja, lá no finalzinho do evento, é muito sobre isso, sobre o que você vai fazer em uma quantidade de tempo, tá? Meses, dias, para que você consiga aprender de forma natural, para que você consiga absorver o conteúdo e se tornar um profissional completo. E criar, basicamente, né, pessoal, o que todo mundo busca, uma carreira sólida. A área de dados tem muita vaga, mas tem muita gente desqualificada. Por isso que as vagas estão abertas e temos tanta gente procurando vaga. Não fecha, a conta não fecha, tá? Não é porque tem pouca vaga e muita gente não, pessoal. É porque tem pouca gente qualificada para as vagas. A real é essa. Eu já abri várias vagas para processo seletivo, já fiz muita entrevista e a real é essa. Não bate porque as pessoas não estão prontas para o mercado. Porque focaram lá no finalzinho da etapa e esqueceram do restante. Então, para que isso não aconteça com vocês, vambora, pessoal. Dividi aqui o projeto, um projeto de BI em 3 etapas. Primeira etapa, estruturação do projeto, a etapa mais importante, tá? Mais importante que até o próprio ETL. Segundo, criação de ETL, sem dado você não faz análise. Terceiro, criação do projeto. O nosso projeto, o resultado final que a gente busca é um dashboard para acompanhamento de resultado. Ok. Mas e o que vem antes? O que eu preciso estruturar? É isso aí que vocês vão fazer. Vamos ver agora. Aquele zoom monstro agora para vocês conseguirem visualizar. Turma, vai trabalhar num projeto. Primeira coisa que você vai fazer, aprende com a galera de dev, principalmente. Levantamento de requisito, pessoal. Isso é básico. Você não começa um projeto sem levantar os requisitos. Porque como que você vai desenvolver se você não sabe para onde você tem que ir? Por isso que os projetos, eu já vi várias e várias vezes, projetos que nunca acabam, projetos que não atendem à necessidade do negócio, projetos que não agregam valor para o negócio. Por quê? Não tem levantamento de requisito. Galerinha que está entrando na área agora, não se assusta, fiquem tranquilos. Tem muita coisa que vocês não conhecem, nunca ouviram os termos, mas tenta absorver de forma natural, que isso vai entrar na cabeça de vocês, tá bom? Paciência, porque para quem está assistindo pela primeira vez um conteúdo de dados, principalmente, vai parecer que é muita coisa, tá? Mas fica tranquilo que o conteúdo é suave. E aqui tem uma cola para você não se perder mais no processo de BI, tá? Então vamos lá. Já citei aqui levantamento de requisitos em outros eventos, então vou entrar de novo no mérito, não em tantos detalhes assim como eu fiz das outras vezes, mas vai ser o suficiente para você entender o que é. Vamos lá, o que a gente precisa saber quando a gente vai levantar o requisito? O que o nosso cliente ele precisa, basicamente isso. Imagina, você desenvolver um projeto, o cliente falar, mas não é isso aí que eu quero. Não era isso que eu estava pensando. Cadê a informação de venda por vendedor? Mas eu não vou analisar por dia, eu só quero mês. Então imagina, é isso que vai acontecer se você não levantar o requisito do projeto. Pessoal, a base de qualquer projeto. Levantamento de requisitos, ok? Regra. Se você faz diferente disso, tá errado, tá? Então, tá errado. Não adianta nem justificar porque tá errado. Vamos lá. Principais perguntas.
Qual o principal problema que você espera resolver com esse dashboard? No caso de dashboard, às vezes é só um relatório, tá bom? Turma, primeira coisa, você tem que saber o que o cliente busca com aquilo. O cliente que eu falo, tá? Pode ser o seu gerente, ele é o teu cliente no projeto, naquele projeto em específico. Pode ser seu gestor, um colega de outra área. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que aquela pessoa espera resolver, para você poder ajudar ela. Imagina, se você não souber disso. Aqui no exemplo, né? Acompanhamento das vendas da minha empresa. Beleza. Segunda pergunta, já tem seus principais indicadores definidos? Geralmente vem com um sim, tá? Às vezes vem não. Então, quando vem não, o feeling, a experiência conta muito. Mas ali nada que uma pesquisa da área do cliente você não consiga resolver, tá? Imagina um cliente de vendas. Você vai lá no Google, principais KPIs de vendas, e analisa os KPIs e conversa com o seu cliente. Basicamente, levantamento de requisito é isso, pessoal. É pesquisa também. Pergunta, entrevista e pesquisa, tá? Depois, quem vai ter acesso? Primeiro que você precisa saber quem vai poder acessar para você poder ter em mente a visão que você vai ter. Se vai ser uma visão mais micro, mais macro das vendas, tá bom? Então vamos lá. O gerente. Ok, beleza. A gente já sabe que a gente pode trabalhar com um grau de granularidade mais alto. Qual o nível de granularidade dos dados desejados? Basicamente, qual o detalhamento que ele deseja. Bem simples, ó. Dia, vendedor e produto. Então, vocês estão vendo que com isso a gente já consegue imaginar o ETL como é que ele vai ficar. O que a gente precisa ter lá no final disponível para trabalhar, né? Como vai ser essa disponibilização dos dados? Ou seja, quando que os dados vão estar disponíveis? Sempre D-1, ou seja, ontem. Hoje a gente analisa ontem, amanhã a gente analisa hoje e assim vai. Na maioria dos casos, os relatórios vão ser assim, tá, pessoal? Algumas vezes ali o cliente ele vai querer ter o famoso real time, de mentira, né? Que é um dashboard que atualiza ali 8 vezes por dia. Quando é Power BI Free e Pro, se for Premium, você consegue ele de 15 em 15. Então, mas na maioria dos casos ali, vai ser sempre ver o dia anterior, tá bom? Aí aqui você pergunta também quais vai ser as fontes de dados, pode ser API, banco de dados, de vários locais diferentes. Aqui é só um exemplo, tá bom? Arquivo CSV. Mas geralmente, um cenário real, vocês vão ver que vem dado até de onde nem existe como uma forma de extrair, tá bom? Beleza. Requisitos do projeto levantados. Ok, já sabemos qual é o objetivo, quem vai ver, o que essa pessoa precisa ver. Ela não tem KPIs definidos, então, beleza. A gente tem um pouco de liberdade nesse projeto. Então, vamos lá. Depois disso, a gente já sabe o que precisa. Análise de viabilidade. Vamos ver se isso existe, né, na base de dados. Eu já contei algumas histórias em outras maratonas de projetos que eu já cheguei com a mão na massa, pessoal, desenvolvendo o projeto. Quando eu fui apresentar para o cliente, não era o que o cliente queria, então isso vai muito dentro de levantamento de requisitos. E às vezes, quando eu ia desenvolver, contrato fechado, assinado, o cliente já tinha pago 50% ali para poder iniciar. Quando eu fui ver, na base de dados não existiam as informações que o cliente queria. E aí, com que cara eu olho para o cliente e falo, então, não vai rolar? Exato, pessoal. Vergonhoso, vergonhoso, tá? Eu senti muita vergonha no dia e não quero que vocês passem pela mesma coisa, tá bom? Então, análise de viabilidade. É possível acessar a base de dados? A primeira coisa que você precisa saber, se for um banco de dados, eles vão disponibilizar um usuário somente leitura para você poder extrair os dados de lá? Ah, não, é uma API? Os dados existem na API? Então, você precisa saber, que já é a segunda pergunta, né? É possível extrair todos os KPIs desejados? Pessoal, sem isso aqui, você não avança, você não toca a mão no projeto, porque você vai perder seu tempo, tá bom? Você vai ter que reembolsar o cliente, se num caso de cliente, de um cenário de freelance e consultoria. Agora, num cenário corporativo, você só vai simplesmente falar para o seu diretor que o projeto não vai rolar. Então, imagina, você começar a fazer, planejar com os outros diretores aquela entrega, já garantindo que vai ter o projeto, e no final você fala, então, meu diretor, sabe aquele projetinho que você me pediu? Não vai rolar porque eu não fiz meu trabalho, que é o quê? Analisar a viabilidade. Então, por isso que eu disse. Pouco provável que uma pessoa que não siga essas etapas esteja fazendo o trabalho da forma que deveria, tá? Vamos lá. Definição das tecnologias necessárias. Pessoal, isso aqui é um dos maiores motivos de discussões que eu vejo aí. LinkedIn, então, principalmente. Lembra aquela história de Excel é banco de dados, Excel não é banco de dados? Então, essas historinhas aí. Turma,
Vamos lá. Você precisa definir de forma clara quais as tecnologias o seu projeto ele vai precisar, tá? Você precisa definir isso. Você precisa saber, é um projeto, qual o porte do projeto, qual o volume da base de dados. Beleza, a gente vai visualizar isso aonde? Porque às vezes, turma, em alguns casos, uma planilha em Excel resolve, tá? Então, às vezes você faz uma infra gigante quando um simples Excel resolveria o problema. Então, você precisa definir de forma coerente, alinhada com os objetivos. Por isso que ela é a terceira etapa. Você precisa saber desses dois aqui primeiro. Você não tem como definir as tecnologias sem saber o que precisa, sem ter explorado a base de dados, sem saber qual o volume de dados, tá bom? Então, definição das tecnologias. Na maioria dos casos de projetos de BIs, do dia a dia, de um cenário real, do mundo corporativo, vai ter a fonte de dados. Exemplo aqui foi CSV, mas, novamente, poderia ser um banco de dados. Vocês vão pegar muito banco de dados, principalmente, tá? Então, APIs, Bling, Tiny, OMI, cenário comum também, mas ali está mais para consultoria e freelance, tá? E ali, beleza, fonte de dados. Podem ser arquivo em Excel, que é exportado por um robô usando RPA de um outro sistema. Pode ser exportado manualmente também. Não vai achando que isso não acontece não, porque acontece muito, tá? Às vezes é um sistema legado ali que você não pode acessar o banco de dados, não tem API, não tem nada, e tem um estagiário ali ou um júnior só exportando a base diariamente. Acontece. Ou às vezes é você que está exportando. Eu já exportei muito, tá, pessoal? Então, lá em 2017, lembra quando eu falei que foi cabuloso o negócio? Meus primeiros meses de empresa foi exportando base e montando apresentação. Então, por isso que eu evoluí tecnicamente para outras tecnologias. Beleza. Temos ali, então, a base de dados definida. Podemos definir qual vai ser o ETL abordado. Aqui a gente vai utilizar um Pentaho, porque ele vai funcionar melhor, é muito visual, é mais fácil da manutenção. Porém, se fosse um volume maior de dados, a gente poderia ir para um Python, funcionar de Big Data já, entendeu? Então, depende muito da necessidade, depende muito da infra. Um exemplo bem prático do dia a dia, onde eu tenho um contrato, né? A gente tinha uma infra inteira no Pentaho, uma infra gigante rodando. Hoje a gente já está migrando para serviços mais avançados. A gente utiliza Python, então, para fazer principalmente o ETL, usando em nuvem. Então, tipo, depende muito da necessidade, depende muito da aplicação. Cada ferramenta vai ter seu ponto forte, né? O Pentaho ele é muito visual, é muito mais fácil da manutenção, é muito mais fácil de visualizar as coisas, tá? Porém, o Python é muito mais flexível. Então, depende do que você precisa. Vamos lá. Qual vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar? Lembrando, banco de dados é diferente de fonte de dados. A fonte de dados é onde a gente está extraindo. O Pentaho é onde a gente está transformando e o banco de dados é onde está recebendo a carga da nossa transformação. Então, isso é um ETL. Vocês estão vendo que o ETL usa aí, ó. São podemos chamar de 3 etapas, vamos chamar assim, né? A extração, a gente captura esses dados da fonte dele, seja lá qual for, independente de onde ele esteja, a gente vai lá e busca. Tem o tratamento lá no Pentaho que a gente vai fazer, tratar os dados, organizar, extrair schema e assim vai. E depois tem a carga no banco de dados. Então, pessoal, olha isso. Você acha que o Power Query faz isso? Você acha mesmo? Lembra quando eu falei lá de gambiarra no ETL? Então, você acha que o Power Query consegue fazer isso? Não faz, tá? Não faz. Se você falar, mas o importante é resolver. Pessoal, o volume de dados pequeno, empresa pequenininha, está implementando um projeto como MVP, principalmente, para mostrar para a diretoria, mostrar para os seus gestores o poder de análise de dados, tolerável, tá? Agora, sua infra está rodando no Power Query, é insanidade. Seu projeto tende a fracassar, tá? Então, você tende a ter um projeto que você vai ter que refazer tudo depois, porque você está seguindo o caminho errado, você está pulando etapas, você já está indo diretamente para uma ferramenta de visualização de dados, tá? Quando você deveria ter várias etapas no meio do caminho que você não respeitou. Então, se você está passando por isso, é porque você pulou etapas. Eu já passei, por isso que eu sei. Eu tenho propriedade para falar isso. Eu já fiz o processo errado e eu sei quão custoso é para uma operação você ter que voltar e fazer um ETL decente porque você achou que o Power BI poderia fazer qualquer coisa. Eu já fiz, tá, pessoal? Então, quando eu falo de conhecimento técnico e experiência prática de mercado, tá? Então, eu já resolvi muito BO dos outros, assim, em consultoria principalmente, onde o profissional anterior
Fez N dashboard com 15, 20 páginas, tudo num único Power Query, pessoal. Estamos pegando ali do Power Query, fazendo tudo. No final, dashboard não atualiza, estoura limite de requisição de API, estoura tempo de atualização no Power BI Service, porque o trabalho não foi bem feito. Porque as etapas não foram respeitadas, tá bom? Então, por isso que eu estou enfatizando essas etapas para vocês nessa aula, por isso que eu separei uma aula inteira aqui, ó. Metade, né? Porque a minha primeira metade foi a apresentação. Mas metade de uma aula inteira abordando item a item de um processo de BI. E vocês vão ver que esse primeiro quadrinho aqui é o que mais vai demorar. Os outros são mais breves, porque são mais simples. Aqui é o que manda, tá? Então, Power Query não faz ETL, Power Query quebra um galhozinho e aplica regras de negócio, tá? Se você usa para fazer ETL, tá fazendo errado. Ah, Eric, mas às vezes a gente já usou em API. Eu também. Se eu for uma empresa pequena, pouco volume de dados, às vezes você vai agregar valor com o primeiro projeto usando a API. Agora, a empresa pegou o gosto por BI. Você vai fazer mais? Como que você vai ficar fazendo? O limite de requisição da API. Você está requisitando de 5 dashboards diferentes a mesma API, sendo que um único processo de ETL você estaria pegando já num banco de dados, lendo os dados tratados. Seu Power BI estaria leve, porque ele não estaria fazendo processamento de dados. Então, ele não estava precisando fazer paginação de API em Power BI, porque você já fez numa ferramenta própria. Então, por isso que cada ferramenta no seu lugar, pessoal, tá bom? Uma coisa que eu vejo também, vai lá pro finalzinho já, mas Figma, muita gente que tem uns haters de Figma, uns haters de ferramenta de design, que insistem em fazer o layout lá no Power BI. Pessoal, fica horrível e o dashboard fica lento, porque é 300 elementos na tela, tá? Buscando um processamento, tá bom? Então, é uma linha muito tênue do dashboard bonito e o dashboard horrível que nem roda, tá? Então, e do outro lado ali a gente tem um dashboard cheio de flu-flu. Beleza, vamos lá. Pessoal, tecnologias definidas, banco de dados, ETL feito ali no Pentaho, banco de dados SQL Server definido. Aqui poderia usar qualquer outro banco de dados, tá bom? Aqui o exemplo, eu trouxe SQL Server, mas existe N banco de dados, tá? Design de layout, Figma ou qualquer outra ferramenta de edição que você goste. Tem gente que faz no PowerPoint, não acho errado, tá? Tem gente que faz no Photoshop, top, pessoal, Illustrator, qualquer ferramenta, Canva. Então, importante você fazer aonde você se sente bem. Porém, mas agora tem um adendo. Normalmente, quando você trabalha em empresas, num time, é Figma, tá? Então, você tem que usar as ferramentas que todo mundo usa, turma. Existem N ferramentas de visualização de dados muito boas, mas você vai ser um espertalhão que vai usar e se está todo mundo utilizando o Power BI, então claramente você não pode ser refém de ferramenta. É ferramenta, a ferramenta a gente utiliza. Quando ela deixa de ser útil, a gente simplesmente joga fora e pega outra. Simples, não se apegue a ferramentas. Porém, tente usar as que estão no hype, tá? Porque as vagas, a maior quantidade de vagas são para elas. Então, pelo amor de Deus, né? Você vai querer esperar aparecer aquela tão sonhada vaga que usa a ferramenta X que você trabalha? Sendo que boa parte das vagas estão por Power BI, por exemplo. Então, sem briguinha de ferramenta, tá? Mas Power BI está no topo. Vamos lá. Figma, design limpo, bonito, nada de excesso, nada de exagero. Podemos usar o Figma. Aí você pode usar as outras, porém, se for time, como eu já disse antes, geralmente vai utilizar Figma. Ah, Eric, mas a minha empresa que eu trabalho usa tal. Beleza, a tua empresa, mas boa parte vai usar o Figma. Power BI, vamos lá. Tecnologias definidas, planejamento quase finalizado. A gente vem para onde, turma? Definição do cronograma do projeto. Aqui você vai, por favor, utilize alguma metodologia ágil, tá? Scrum, o que seja, mas organização, pessoal, organização. Eu vou falar como eu organizo meus projetos, mas lembrando, né, podem ter gerente de projetos aqui, sabem muito mais do que eu. Então, isso é como eu faço, como dá certo para o meu time, principalmente, como eu aprendi a fazer ao longo da minha carreira e foi o método que deu certo, tá bom? Beleza. Divida o projeto. Vai dividir o projeto em várias etapas, turma. ETL, então, é uma etapa só para ETL, pessoal. Você precisa definir, planejar tudo isso aqui, quebra. De acordo com a experiência, você vai já saber mais ou menos quanto tempo vai demorar em cada uma dessas etapazinhas. Ó, isso aqui vai ser uma etapa, isso aqui outra, e assim vai. E define prazos para isso. Que já está aqui, ó. São esses dois primeiros itens. Divida o projeto em pequenas etapas. Quebre o projeto, tá? Quebre, não tenha medo de quebrar o projeto.
Defina a data para cada etapa. Use Kanban para visualizar as tarefas, ou seja, você vai dividir em várias etapas, você vai estar lá o backlog gigante em andamento e guardando aprovação e concluído. Então, já funciona muito bem, tá? E você vai usar duas visualizações. Eu uso isso muito no Notion, principalmente. Eu uso Kanban para visualizar. Quando eu quero visualizar as tarefas de forma geral. E quando eu quero ter uma perspectiva do projeto, de como essas tarefas estão divididas ao longo do tempo, principalmente, em Gantt, pessoal. Para quem não sabe o que é Gantt, dá um Google rapidinho. Vocês vão poder ver, absurdo, a gente consegue ver etapa a etapa do projeto por data. Então, isso facilita muito e facilita quem precisa acompanhar essa execução, tá? Então, um projeto ele tem que ser organizado. Nada de sair desenvolvendo igual loucos, que nem sabe o que estão fazendo, já sai plotando dashboard em tudo que é lugar. Nada disso. Organização. Aqui a gente está falando de um projeto. Isso aqui não é pastelaria, tá? E ó, um dos maiores motivos de todo mundo achar que a área de dados é pastelaria é culpa dessa galera que já sai criando dashboard do nada. Tá? Isso não é pastelaria, isso não é, eu quero um dashboard assim, do nada. Não é assim que funciona, pessoal. Eduquem seus gestores, explique, mostre isso aqui para eles. Fala assim, ó, antes de você pedir uma alteração qualquer ou um dashboard novo para ontem, isso aqui é um projeto, mas também não vai ser o louco de engessar a área, tá? Tenta achar um meio termo, mas aplicando metodologia. Beleza? Vamos lá. Visualização de dados, visualização do projeto disponível. Você já criou ali, você já dividiu, já planejou, cronograma, tudo bem definido. Você vem para onde? Alinhamento com stakeholders, pessoal. Essa aqui é a galerinha que solicitou o projeto. Então pode ser seu gerente, seu coleguinha, seu cliente, seja lá quem for. Você precisa alinhar isso aqui com ele. Principalmente isso aqui, ó. Isso aqui não necessariamente é importante, tá? Geralmente as pessoas de negócios não são técnicas, então não faz diferença isso para eles. Mas aqui vai fazer diferença. Claramente você vai citar isso aqui no cronograma, mas ele precisa ver os itens. Ele precisa entender a dimensão, a magnitude do projeto. Senão ele vai achar que é pastelaria mesmo e vai ficar pedindo pastel de frango catupiry toda hora, tá? Então, não é pastelaria. Alinha isso de forma clara, deixa bem claro, pessoal, deixa bem claro para ele. Cada etapa, quanto tempo cada um vai levar e entregas parciais, pelo amor de Deus. Não vá marcar depois de 30 dias a entrega do projeto final não, hein, pessoal. Defina no meio do projeto várias entregas parciais, porque vai ser sucesso, tá? Então, alinhamento feito, projeto aprovado, aí você vai o quê, pessoal? Iniciar desenvolvimento. Aí que é onde o filho chora e a mãe não vê. Aí o que a galera faz? Eu já vi gente respeitando isso aqui, mas daqui, ao invés de vir para cá, pula para cá. Não faz isso não, pessoal, tem ETL, tá? Como é que funciona um fluxo de ETL decente? Um fluxo funcional, tá? Primeiro, uma ferramenta de ETL, seja lá qual você vai usar. Aqui, Pentaho e Python, tá? Mas o importante é ter uma ferramenta. O importante é você não estar fazendo isso, né, lá no Power Query, tá bom? Então, ferramenta é que você sabe trabalhar, que você tem experiência. Se você não sabe nenhuma, se você não tem experiência, acredito que seja o caso de boa parte da galera que está aqui, Pentaho é sucesso, tá? É muito bem utilizado, curva de aprendizado muito baixa, muito material disponível para aprendizado também. Então, vai escolher uma tecnologia? Coisas que eu particularmente eu penso assim. Quantidade de empresas com aquela demanda, pedindo, com vagas abertas, quantidade de publicações na comunidade, ou seja, artigos, vídeo no YouTube. Você precisa ter fácil acesso, porque você vai ter problemas, você vai precisar de ajuda, você vai precisar pesquisar. Então, se é uma ferramenta amplamente utilizada, vai ter muito material disponível. E isso vai te ajudar muito, tá? Nada de ficar tirando tecnologia maluca que ninguém nunca trabalhou, não. Tá, pessoal? Tente ir nas mais populares, que é sucesso. Mas se você for sênior, você vai no caminho que você achar melhor, tá? Você já tem experiência para decidir para onde você vai. Mas se você é um júnior que está querendo entrar na área agora, ou quer virar um júnior, um aspirante a júnior, então escuta meus conselhos que é sucesso. Vamos lá. Início do ETL. Primeira coisa, turma, extração dos arquivos. O que é essa extração? A gente vai ali lá no Pentaho, vou citar Pentaho, que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar nesse evento, mas se aplica a qualquer outra ferramenta, tá? Pentaho vai extrair os dados, ou seja, conectou, extraiu para qualquer lugar ali no Pentaho. Você pode jogar numa tabela, numa variável dummy ali, só para você visualizar os dados. Você precisa ver como é que os dados estão sendo recebidos, tá? Dali, beleza, fez a extração, ou seja, você já está com os dados carregados no Pentaho, ok? Melhor coisa, já carregou os dados para o Pentaho. Melhor definição para extração.
Agora você começa o tratamento de dados, baseado aonde? Aqui, ó, aqui, tá? Nada de ficar se perdendo no processo. O levantamento de requisito não foi à toa, ele serve para te guiar no todo o processo. Então você vai lá no mapeamento de requisito e vai ver o que você precisa para poder desenvolver o projeto. Aqui você vai precisar quebrar, se for uma base só, em fato e dimensão, clássico, tá? Isso é clássico. Se você não sabe o que é fato e dimensão, fica tranquilo que amanhã eu te ensino. Beleza, vamos lá. Extração, tratamento, vai quebrar, estruturar, tirou o lixo, jogou fora dado que você não vai utilizar, estruturou, padronizou, criou uma base de dados decente, estruturada, padronizada, pessoal. Aquela base bonita, que você olha assim e fala, caramba, dá até vontade de trabalhar agora. Então, essa aí que você quer. Tratou os dados, você vai pegar, fazer uma carga desses dados numa stage. Stage, como o nome já diz, é uma etapa intermediária. Não é a tabela que você vai consumir na sua visualização, tá? Porque você pode ter vários problemas aqui. Você pode limpar a tabela para carregar os dados novos e dar erro na carga. Aí seus dashboards vão ficar todos em brancos, porque você está consumindo na stage. Então, não consuma na stage. E outra, não consuma direto no banco de produção. Se for banco de dados, turma, eu já vi... Agora preste atenção, tá? Isso aqui é dica de ouro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi pessoas derrubando banco de produção achando que pode fazer infra de BI lá dentro. Eu já fiz isso, tá? Então, não faça, pelo amor de Deus, tá? Quem nunca, né? Derrubou um RP porque tá consumindo a base de dados toda. Então, não faça isso. Vai dar ruim, vai dar problema e o prejuízo vai ser grande. Então, por isso que é importante o ETL. Você extrai os dados de lá, joga para uma tabela e de lá você faz tudo, tá bom? Só conecta. Não consome seus relatórios de lá, tá? Então, e esse processo aqui de extração, agenda de madrugada, tá? Não faz isso no horário de pico, não, se for um RP de produção. De madrugada ninguém nem tá vendo, nem vai ver você consumindo quase o banco todo, tá? Então, faz de madrugada, vai ser sucesso. Você não vai impactar na operação, principalmente, porque você tem que pensar o seguinte, você tá na empresa para agregar valor pro negócio, não é para derrubar o sistema de ninguém não, tá? Então, agendou ali de madrugada, sucesso, tá? Tratou os dados, padronizou, tudo bonitinho ali, tudo definido, organizadinho, tudo tratado já, tá? Você não vai fazer nenhuma tratativa, nenhum tipo de tratamento no Power Query, pelo amor de Deus, tá? Aqui você está fazendo uma ferramenta de ETL. O poder dela para isso é absurdo. Ela só existe para isso, tá? Então, por isso que a gente utiliza ferramentas no lugar certo, tá bom? Então, a extração bonitinha, tratou, deixou os dados organizadinhos, carregou na stage. Aí, vamos lá, aqui tem uma regrinha muito clássica de stage, né? Foi o seguinte, a carga deu sucesso, ou seja, seus dados estavam estruturados no padrão, não teve nenhum erro, ok. Aí sim, você vai pegar os dados que estão na stage e vão mover para uma tabela no DW, que pode ser no mesmo banco de dados, que vai ser basicamente a tabela que você vai, de fato, consumir nas suas visualizações de dados e nos seus relatórios, tá? Galera que tá tendo o primeiro contato é muita coisa, né, turma? Mas segura aí que vocês vão entender, tá bom? Então, carregou no DW, você vai dropar a stage. Dropar é basicamente dar um truncate table ali e limpar tudo. Não precisa deletar a tabela, pelo amor de Deus. Então, limpou a stage. Aí sim, você pode validar os valores. O que seria validar os valores? Pessoal, vamos validar se o seu ETL foi decente, se você não jogou nenhuma informação boa fora e se o valor de vendas bate, pelo menos, tá? Então, vamos validar como essas informações chegaram. Eu já vi muita gente fazer besteira no ETL e os dados ficarem errados, tá? Então, eu já fiz. Então, por favor, valide os dados. Um ponto aqui sobre a stage. Vocês estão vendo que tem questionamento, né? Foi sucesso? Se sim, segue o baile. Se não, pessoal, uma diquinha muito boa aqui, ó. Você vai abortar o processo, você não vai fazer nenhuma carga, nenhuma alteração na sua base de produção, que é onde você está consumindo para criar seus dashboards. Você não faz nada aqui, você aborta o processo e envia uma notificação. Pode ser um e-mail. No Pentaho tem um step muito bom que você pode enviar um e-mail de notificação, falando assim, deu ruim aqui, tá? Que aí de manhã cedo você vai lá e processa de novo, vê onde deu problema, resolve e processa o job novamente, que vai dar bom, tá? Então, é importante essa notificação para você não ser pego de surpresa com o comercial gritando na tua sala, porque a base não atualizou e eles precisam acompanhar a meta, tá? Esse é cenário do dia a dia, beleza? E você não vai limpar o... Por isso que você faz em etapas separadas. Você só faz a carga na sua tabela que você está montando suas visualizações se deu certo. Se não,
senão você nem faz. Você mantém a visão antiga lá, por enquanto. Porque é melhor ver dado de ontem do que não ver nada, entendeu? Então, mantenha lá e você só vai atualizar as informações se der bom no seu ETL, tá? Suas informações estão certinhas, beleza, carga no ETL, limpeza e validação e vá lá, fim do processo de ETL. Pessoal, novamente a mesma pergunta. Dá para fazer isso no Power Query? A resposta é com vocês. Beleza. Então, segunda etapa concluída, criação de ETL, pronto, matado, já foi de base. Agora a gente entra onde? Terceira etapa, pessoal. Criação do projeto. E tem muita gente que faz isso aqui como fosse a primeira, tá? Então, definição do storytelling aqui. Vamos lá. Forma que eu gosto de trabalhar, tá? Primeira coisa, eu defino o storytelling do projeto. Quais indicadores vão, aonde eles vão, qual é a ordem, quase que não sai ordem. O que é card, o que não é, o que eu pretendo exibir, como gráfico de barra, gráfico de linhas, análise temporal e assim vai. O que são informações de filtro, o fluxo dessa informação, como ela vai estar exibida, o que, do lado de o que. Eu gosto de criar isso antes, já. Aqui, pessoal, esses dois aqui, depende muito ali da forma que você gosta de trabalhar, tá? Tem gente que prefere já fazer o protótipo, ou seja, fazer o esboço do layout com informações e apresentar para o cliente validar, é válido. E tem gente que prefere fazer o dashboard bruto, ou seja, sem background, e apresentar, o cliente aprovando, ele avança na criação do layout. Na minha opinião, não tem resposta certa nem errada para isso aqui, tá? É preferência. Então, Eric, geralmente eu já tenho um padrão de layout a ser seguido. Então, eu já defini o storytelling, eu já sei exatamente onde vai as coisas. Por isso que eu defino o storytelling antes. Eu já sei ali o que é card, qual card vai. Vamos lá, faturamento, ticket médio, crescimento anual, variação anual, na verdade, crescimento é só se ele crescer, ele pode ser que tenha queda, margem de lucro, quantidade de vendas e assim vai. Então, eu já defino já no meu storytelling, o que é card e o que não é. Então, com isso, eu já posso ir para a criação do layout com as informações bonitinhas, bem estruturadas ali, e depois eu desenvolvo o dashboard. Eu gosto de fazer assim, porém, a outra forma funciona também, tá? Isso é mais de gosto e tem muito a ver com a cultura da empresa também, tá? Então, não tem resposta certa nem errada para isso. Isso aqui pode ser um na frente do outro que não tem problema. Desde que você tenha já feito o storytelling definido o que é que vai. Tá bom? Vamos lá. Projetinho bruto, praticamente finalizado, a gente vai para quê? Apresentação do projeto para os stakeholders. Nada de subir projeto para conta e mandar link de visualizar, hein, pessoal? Quem fizer isso aí vai ganhar uma advertência verbal, tá? Turma, área de negócio, não tem skill técnica, então não adianta você dar um link e imaginar que eles vão entender o que você colocou. Claro que não tem que ser tão complexo, o seguinte, um dashboard não tem que ser tão complexo, você tem que ficar explicando o que cada coisa faz, mas apresenta, tá? Agrega valor, vende seu peixe ali, porque isso vai te dar um destaque absurdo. Marca uma reunião com todo mundo e apresenta, tá bom? Não fica soltando link lá não, como se fosse uma coisa qualquer. Foi um projeto bem desenvolvido, teve várias etapas. Aprenda a vender o seu trabalho, tá? Eu sempre fiz isso, sempre me trouxe excelentes resultados. Então, aprenda a vender o seu trabalho. Isso aqui você vai estar vendendo. Essa aqui é a hora de você ter mostrado. E mostra o fluxo de ETL, tá? Mostra o que o seu projeto... tudo que você teve que fazer, até aqui em levantamento de requisito, tudo que foi discutido até chegar nisso aqui, tá? Nada de ficar só soltando link e imaginar que todo mundo entenda e dê o devido valor para o seu projeto. Por isso, mais uma vez, tem muita gente que acha que a área de dados é pastelaria por causa disso, por causa de profissionais que não sabem vender o seu projeto e prejudicam o restante. Então, venda, mostre o que cada coisa faz. Não vai entrar também no micro do detalhe, vai abrir o pentarro ali e ficar mostrando cada step, pelo amor de Deus, né? Mas mostre, explique, dê um panorama geral do que acontece. Eu sempre fiz isso em qualquer projeto, principalmente de nível de corporativo um pouco mais alto, explicando ali. Claro que você não vai pegar um diretor e ficar uma hora em sala com ele apresentando o projeto, tá, pessoal? Sabe o lugar e tenha um pouquinho de feeling para saber quando você pode fazer isso e quando não pode. Às vezes, é só uma apresentação bem rápida do projeto e ok, mas tentem apresentar. Se você conseguir um espaço maior na agenda, apresente a infra, tá? Essa infra aqui, tudo que você fez para funcionar, isso agrega valor, tá bom? Mas não vai sequestrar seu diretor também, sendo que ele tem muitas coisas para fazer.
Projetinho aprovado, validado, vai entrar em análise, vão pedir um monte de coisa para você alterar, não altera nada. Você fala o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, não vamos alterar nada nesse momento, vamos utilizar, vamos madurar o modelo e depois, daqui a X dias, a gente faz outra call de ajuste. A não ser que você não tenha entendido a necessidade. Se você fez o levantamento errado, você vai ter que refazer o projeto todo. Mas se você fez seu trabalhinho bem feito, se você fez o seu deverzinho de casa em todas essas etapinhas aqui, turma, não vai precisar fazer alteração, vai ser simplesmente apresentou ali, sempre vai ter algumas coisinhas para fazer, sempre vão pedir alguma coisa, nunca tá bom, tá? É normal, isso é tradicional da área de dados, isso é comum. Mas tente negociar para X dias para frente. Você pode usar argumento, eu sempre falei assim, beleza, concordo com o que você está falando, são novas perspectivas do projeto que eu não tive na hora do desenvolvimento e que a gente não tinha levantado na hora que a gente levantou os indicadores. O que é a minha sugestão? Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o dashboard por pelo menos 15 dias para a gente poder madurar essa ideia, então ter mais sugestões mais assertivas e para a gente ver se de fato realmente vai fazer sentido isso que você está me pedindo, tá? Porque a gente já tem um dashboard pronto, vamos tentar utilizar ele primeiro antes de sair alterando. Pessoal, faz isso que é sucesso, tá? Então, não sai alterando dashboard do nada não, porque vai virar pastelaria mais uma vez, tá? Beleza. Caíram no seu papo, funcionou, projeto aprovado, tá rodando, todo mundo visualizando, te dando os parabéns. Ou às vezes ninguém nem vai falar nada, mas beleza, seu trabalho é criar os relatórios e a visão que pede mesmo, então vamos embora. Turma, documenta o projeto. Separa 2, 3 horas, 5 horas, se for o caso, um dia, mas documenta isso aqui. Documenta de onde vem os dados para esse dashboard, por que você aplicou aquelas regras de negócio. Documenta tudo e coloca num lugar visível. É ideal que seu time tenha um local próprio para documentação dos projetos. Eu, Eric, o que eu faço quando é projeto interno? Eu crio no próprio dashboard, na parte superior direita, tipo assim, ó, um íconezinho de um fluxograma, onde isso leva para o link do projeto. Pode ser um Miro, igual eu estou usando, pode ser um Notion, independente. Pode ser papel de pão, você tirou uma foto e subiu para a nuvem, independente. O projeto ele tem que estar documentado, pessoal. Vocês podem ter certeza que isso aqui vai salvar vocês no futuro. Porque tem muita gente que não documenta, achando que a empresa vai ficar presa nele. Turma, não vai. E pensa o seguinte, quem é insubstituível não é promovível. Se não tem como te substituir, não tem como te promover. Você vai morrer fazendo a mesma coisa. Então, deixe a sua vaga pronta para você poder traçar voos maiores. Tá? Bom profissional, ele não tem medo de demissão. Tá? Bom profissional, ele arrisca, ele tem confiança, ele confia no próprio trabalho. E ele documenta as coisas. Quem não documenta é coisa de preguiçoso e profissional medíocre, tá, pessoal? Então, vamos documentar tudo, porque é importante essa documentação. Quando eu faço entrevista e o candidato chega lá com um processo documentado, turma, ele já subiu no topo para mim da prioridade. Já é um cara organizado, já é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, é um profissional mais maduro. Então, é esse que eu sempre vou tender a contratar, tá? Então, eu documento todos os meus projetos. Por favor, documentem o seu. A forma que você vai documentar, tanto faz, pessoal. Só documenta, começa a documentar. Você já não está fazendo nada. O que você fizer vai ser melhor do que não documentar, tá? Então, documente, pessoal, por favor. É um pedido, é um apelo. Então, vamos documentar. Turminha, etapinhas bem tranquilas. Eu sei que eu falando aqui deve ter dado mais de meia hora tranquilamente, porque eu preciso explicar de uma forma que a galera que é nova, principalmente, vai entender, né? Eu poderia ser muito mais objetivo para a galera que já é experiente, mas lembre-se, pessoal, temos pessoas de todos os níveis aqui. Temos gente que trabalha há 5 anos na área, temos gente que nunca abriu um Power BI, nunca abriu um Excel praticamente. Então, paciência, porque eu vou explicar para todos os níveis. Mas tenho certeza que cada um, independente do nível de conhecimento técnico, está conseguindo absorver muitas coisas. Porque é uma carreira inteira que eu estou passando para vocês. Bonitinho aqui de mão beijada, um presente, tá? Então, assista novamente, assista, vai quantas vezes você precisar. Quantas vezes você precisar que esse conteúdo entre na sua cabeça, tá? Redesenhe, tira foto, faz o que você quiser. A forma que for acelerar o seu aprendizado, tá? Vou mudar aqui a tela. Vamos falar um pouquinho sobre a próxima aula? Turma, na aula 2, nós teremos ali mão na massa. Vamos fazer o ETL. Sabe isso aqui que eu falei com vocês? Aqui. Então, vocês vão ver tudo isso aqui na prática. Na prática mesmo, pessoal. Etapa por etapa. Então, vocês vão precisar só fazer uma aulinha antes da aula 2. Então, vocês podem fazer hoje ou amanhã cedo, tanto faz. Mas
ou até depois da aula 2 também, não tem problema. Onde vocês vão precisar fazer as configurações do SQL Server, Manage Studio e Pentaho para que esteja pronto, tudo prontinho para a gente fazer a aula. O ideal é que vocês assistam a aula primeiro, escute minha explicação, tá? Então é um material que dá muito trabalho para preparar, então por favor, só assista, não faça junto, porque você não vai escutar, não vai entender o que eu estou falando. Assista na boa, na calma. Depois, ou até no dia seguinte, se você estiver cansado, você vai tentar fazer junto comigo, tá bom? Mas primeiro você assiste, não faça junto. Mas para você poder fazer, você vai precisar instalar e configurar SQL Server e Manage Studio, tá? Então, na descrição dessa aula aqui e até da próxima aula, vai ter ali o linkzinho de um vídeo meu gravado explicando como que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Porque eu não vou perder esse tempo precioso nosso para ensinar uma coisa dessa, né? Então, a ideia é separei, mas rapidinho, seguindo ali, você vai fazer certinho junto comigo, tá? Turma, aula que vem, Pentaho, muita mão na massa. Lembrando que a gente vê muita coisa por aí, a gente vai criar dashboards no Power BI, vocês vão entender o que é um bom DAX, nada de exagero, nada de doideira no DAX, tá bom? Vocês vão entender o que é um bom background. Eu já trabalhei a nível de diretoria, com vários diretores, né? Melhor dizendo. Então, eu sei o que o corporativo pede em visualização de dados, tá? Não é muita coisa que vocês estão aprendendo por aí, não. Tá muito fora. Um exemplo bem simples, projeto Dark, pessoal. Eu não conheci até hoje um gestor que goste, tá? Gestor de alto nível corporativo. Gestor, ele é prático, objetivo. Ele quer olhar as coisas limpas, visualizar o que precisa ser visualizado e acabou. Não que eu não goste de projeto Dark, eu gosto, tá? Mas, geralmente, os gestores não gostam. Esse é um ponto. E é vendido por aí como todo projeto de Power BI fosse Dark. Mas, geralmente, quando bate no gestor, ele manda voltar e refazer, tá bom? Então, vocês vão ver o que é um background profissional, ou seja, aplicado ao mercado. Nada de conteúdo, nada de reformulando, né? Background de criação de conteúdo. Vamos separar o que é criaçãozinha de conteúdo para YouTube, LinkedIn, Instagram e o que é cenário corporativo. Não que criação de conteúdo seja ruim, longe de mim. Curto, gosto, faço também, então não vou ser hipócrita de falar que eu não faço, faço. Porém, vamos separar. Criação de conteúdo, mercado corporativo. São duas coisas totalmente diferentes, pessoal, tá? E o que eu tô trazendo para você nesse evento é corporativo. Não tem criaçãozinha de conteúdo. Não aqui. Não que eu não faça, mas aqui não tem. Aqui é corporativo, ou seja, uma profissão e os meus aprendizados numa profissão, tá? Belezinha? Turma, então, próxima aula, ETL ali no Pentaho. Salva o material, imprime isso aqui, faz o que você quiser para não perder, porque se você der mole, o link vai sair do ar, então não perca isso aqui vai te ajudar na tua vida, na área de dados. Então a galera que é nova, salva isso aqui em qualquer lugar, mas não perca, tá bom? O Notion vai ficar disponível. E é isso, turma. Agradeço a presença de todos vocês hoje. Foi um prazer dividir essa mais de 1 hora com vocês. Passou muito rápido para mim, espero que tenha passado rápido para vocês também. Tenho certeza que esse conhecimento que eu passei para vocês vai agregar muito na vida de vocês. Então, e saiba que foi um trabalho absurdo para fazer isso, centralizar todas essas informações, para o horário, para a gravação, fazer tudo para poder dedicar esse tempo para vocês. Então, deixa ali, curte o vídeo, pelo amor de Deus, compartilha com seus colegas. E é isso, turma. E no final, né, deixa ali o que você achou do evento, porque é o meu termômetro, eu sei se eu tô indo no caminho certo, didática, conteúdo, tudo, para os próximos, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, aguardo vocês amanhã. Valeu!